Todo mundo aqui lembra da sandália japonesa? Quem lembra aqui da sandália japonesa? Não lembra? Não é da sua idade. A sandália japonesa, ela recebeu um nome que na verdade não era japonês. O nome dela sempre foi sandálias havaianas. Mas o que acontecia? O povo rotulava ela de sandália japonesa. E o que acontece? Era a sandália mais peba que tinha no mercado. Ninguém queria sandália japonesa. Por quê? Hoje em dia mudou o patamar da sandália japonesa, antiga japonesa, que hoje estão chamando de havaiana. Mas no tempo da sandália japonesa, ela vendia em qualquer boteco. Simples. O pobre chegava e dizia: por favor, me dê uma sandália japonesa. Aí eu acabo de tirar: que número? Aí, tá, eu catuco esse pezão, um númerozinho. Não, tem que ser esse número aqui. Aí dava a sandália do tamanho do mundo e o cara saía e ninguém queria. O que foi que fizeram com a sandália japonesa antiga havaiana? Fizeram o quê? Entregaram ela, a marca, alguém comprou aquela marca e entregou na mão da mídia. E o que foi que a mídia fez com a famosa sandália japonesa? Transformou ela, só o poder da mídia, ela continua sendo fabricada com os mesmos materiais, com o mesmo formato, com algumas cores ainda do tempo que... Mas o problema é que alguém pegou aquilo ali, deu uma roupagem nova, vendeu, disse alguma coisa a respeito dela e transformou algo que era popular, pobre, de gente pobre mesmo, e transformou hoje em uma coisa chique. Você vai em um ambiente chique, shopping, e tá lá muitas garotas da idade dessas meninas que estão aqui, de sandália havaiana no pé. Você vai ao restaurante chique, chega lá, tem alguém com sandália havaiana no pé. Por quê? Porque houve um trabalho. Pegou-se a havaiana, colocou na mão de alguém, e esse alguém pegou a havaiana e deu uma nova roupagem, fez algo extremamente profundo naquela marca, de tal forma foi o trabalho bem feito, que o resultado hoje é: sandália havaiana eu não posso mais comprar, porque ficou muito cara. Você compra uma Hyde, você compra outras aí, Mormai, mas a havaiana você não compra porque custa 100, 120, 130. Não dá mais para comprar um par de sandália havaiana. E eu quero falar com você sobre algumas coisas, especialmente você, que olha para você e você se acha incapaz. Você olha para você e você, quando olha para você: eu não sei, eu não posso, eu acho que eu nunca vou conseguir isso, eu acho que eu nunca estarei ali, eu acho que não vou ter minha vida mudada, não vou ter uma nova história, não vai ter algo especial para a minha vida. E você precisa fazer ou deixar-se fazer aquilo que foi feito com a sandália japonesa. Alguém pegar você e mostrar para você o potencial que você tem, mostrar em você as qualidades que podem ser potencializadas por aquele que vai trabalhar em você. E o tema daquilo que Deus colocou no meu coração hoje foi isso aqui: o que fazer quando o impossível está diante de nós? Não irei falar sobre as muralhas de Jericó, que você já pensou em as muralhas, não é impossível. Não vou falar nessa perspectiva. Eu quero falar sobre outra coisa. O que fazer quando o impossível está diante de nós? Normalmente, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando o impossível aparece diante de você? Você rapidamente olha para você. E quando você olha para você rapidamente, você já vai com um olhar de descrédito em você, como ser humano, como pessoa capaz, como alguém que pode fazer, ou vencer, ou chegar até ali. Você já olha para você e dá aquela risadinha. Isso aqui é muito difícil para mim. Olha, você vai fazer um concurso, só tem 2 vagas. Você nunca diz: uma já é minha. Você já diz: 2 vagas, coça o cabelo, já se senta, e aí chega aquela voz maligna perto de você e diz assim: vou te dizer uma coisa, viu? Tu não vai para lugar nenhum, sabe por quê? Eu conheço uns 8 caras que estudam 20 horas por dia. Aí você olha para você e só estou estudando 4. O cara estudando 20 horas. Todos os dias estou perdido. Aí já começa: acho que eu não vou nem fazer mais inscrição. E aí um monte de gente começa a dizer para você: realmente é difícil. Concurso, meu melhor, para concurso precisa de peixe, precisa de salgadinho, precisa de pastel. Senão você não entra lá. E aí você vai ouvindo aquilo mais. E aí você, o que acontece? Você aniquila. Você nem começa a lutar, você nem luta, nem se prepara, nem faz nada. Você já diz: não vou fazer minha inscrição não. E nós muitas vezes agimos assim. A dificuldade, nós pensamos logo em fugir dela. Nós pensamos logo em nos sentar e não enfrentar, não ir enfrentar ela. Porque muitas vezes quando enfrentamos, nós vencemos, somos abençoados, vamos mais longe e Deus derrama da sua graça e da sua bênção sobre a nossa vida. E eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de João. Evangelho segundo escreveu João, aquele apóstolo que o Senhor Jesus mais amava. Capítulo de número 6.
E aí você, quando abrir em João 6, bota o seu dedo aí e vá lá para Marcos, capítulo 6, e nós vamos ler os dois textos. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Marcos 6. A pessoa que está do seu lado conseguiu encontrar o Evangelho de Marcos? Se não conseguiu, ajude ela aí, por favor. E observe que aqueles que estão com o celular, se eles estão realmente abrindo a Bíblia ou estão acompanhando via internet o resultado da eleição. Se tiver, pega o celular dele e jogue lá para o... Nós vamos ler as duas histórias para você juntar os dois fatos e a gente vai tirar algumas coisas importantes daqui. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, 30. Tudo quanto tinham feito, como tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde, pois, aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e pela beira da praia os caras saíram seguindo o barquinho. E muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Isso aí o discípulo falou para ele. E ele falou para os discípulos. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E eles lhe disseram: quantos pães tende? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que se fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram o quê? Fartos. E levantaram-se 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. João 6 vai contar a mesma história, só que com mais alguns detalhes, que nós vamos unir os dois e nós vamos trazer algumas lições profundas para nós. Depois disso, partiu Jesus, João 6:1, para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, depois nós vamos pagar esse nome: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe, aquele que falou do dinheiro lá em Marcos, era o Filipe aqui, ó: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, o irmão de Pedro, Simão, que era Pedro, disse-lhe: está aí um rapaz. Agora a gente sabe, ó, quem levou os pães foi um rapaz. Quando ele diz rapaz, ele quer dizer alguém ainda não na idade adulta, mas alguém que está chegando à idade adulta. Um rapaz que tem 5 pães de cevada, guarda de cevada, e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Lembra-se que eu falei para você da sandália havaiana? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de 4-5 mil. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Até aí. Deixa eu trazer algumas informações para você. Esse mar da Galileia, ele não era um mar, ele era um lago. Na verdade, ele é um lago, porque muita gente vê o mar da Galileia e pensa que é um mar. Ele não é um mar, ele é um lago fechado, isolado. Ele é um lago que tem no seu, o maior afluente dele, o Rio Jordão. O Rio Jordão vem do norte para o sul, e o Jordão é o principal afluente. Isso é, ele vem do norte para o sul, vem derramando suas águas no lago nesse lago da Mar da Galileia, porque ele pode ser chamado de Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré. São os 3 nomes que ele aparece.
e ele recebe a água total do Jordão. O Jordão vem descendo do norte para o sul e realmente vem descendo. Ele vem descendo e ele joga a sua água dentro do lago, do mar de Genezaré. Essa água é doce, não é água salgada, ela é água doce. E o principal efluente do lago de Genezaré é também o Rio Jordão, que continua descendo e vai terminar lá no Mar Morto. O Rio Jordão, ele sobe, ele vem, enche o lago de Genezaré, lago que tem 23 quilômetros de comprimento, de largura, por 19 quilômetros de comprimento, joga água dentro dele, depois ele continua descendo, e aí o próprio Jordão continua novamente, e aí ele vai jogar depois no Mar Morto, e no Mar Morto termina. É ali que acaba o Rio Jordão. Então, o lago de Genezaré é um lago que ficou numa região onde tinham cidades muito importantes. A cidade de Tiberíades, construída por Herodes no tempo de Cristo, para homenagear um imperador, Tibério. E aí o que acontece? Nessa região, nesse lago, existiam algumas cidades importantes. Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades e essas aí. Estavam em volta daquele lago. E o que acontece? O Senhor Jesus estava num lado, partiu para outro num barquinho, e quando chegou naquele outro lugar, encontrou uma multidão tremenda. E aí quando ele pergunta para Filipe, Filipe, o que é que a gente vai dar para essa multidão? Onde é que a gente vai comprar pão? Ele não perguntou isso à toa. A gente pensa sempre que na Bíblia as coisas estão ali à toa, ali até a hora. Não estava. Filipe é aquele, lá em 1,44, que vai dizer da cidade que ele vem. Ele vem de onde? De Betsaida, uma cidade perto. Ele sabia exatamente onde tinha pão, o mais próximo. A pergunta que o Senhor Jesus fez a Filipe não era uma pergunta descabida, muito embora ele sabia que Filipe não pudesse resolver. Mas ele perguntou a Filipe porque Filipe, dos apóstolos que estavam próximos a ele, era o único que tinha condições de dizer: Senhor Jesus, o lugar mais próximo aqui é a 15 quilômetros aí que tem pão. Onde é que nós vamos comprar pão? E a pergunta foi feita exatamente a ele. E eu quero que você pense um pouquinho sobre quando, o ponto número 1, quando aparece diante de você a dificuldade. Você tem que olhar para você e você dizer: o que é que eu posso oferecer a Deus? O que é que eu tenho de habilidade? O que é que eu tenho nas minhas mãos? O que é que eu tenho dentro de mim? Porque quando Deus coloca algo diante de você, Ele sabe já que você não tem condições de fazer aquilo. Por exemplo, quando Ele chamou Moisés, Moisés estava caminhando no deserto, e quando ele chegou lá diante de Moisés, ele chegou para Moisés: Moisés, a sarça ardendo. Quando Moisés virou de Moisés: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu estás é santo. E aí Moisés tirou as sandálias, chegou perto dele, e ele tinha uma missão para Moisés. Qual foi? Tu vai libertar o meu povo. O que foi que Moisés disse? Não posso, sou incapaz demais. Chegou para Gideão, trabalhando lá no lagar, malhando trigo rapidamente. Gideão, levanta, homem de muita força, porque nessa tua na tua varonilidade, na tua força, nós vamos libertar o povo. Eu? O mais fraco, o menor? Sempre estamos perguntando isso ou dizendo isso. Somos os mais fracos, somos os menores, não temos condições. Sempre você vai estar dizendo isso. Sempre você se acha fraco. Você observou que esses homens não chegaram para o Senhor, para Jesus, e disseram assim: eu quero fazer, eu sou. Eu nunca me propus a ser nada. Minha esposa está aí. Eu nunca quis ser pastor, nunca quis ser diácono, nunca quis ser líder de jovem, nunca quis ser nada. O meu objetivo na igreja é: eu quero contribuir. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para a igreja? E eu tinha pavor de microfone. Quando o pastor dizia assim: Paulo, você vai organizar o acampamento da igreja. Você pode organizar? Posso. Pode mesmo? Posso. Por que você pode? Porque o Senhor vai me ajudar. A igreja não está precisando? Tá, nós vamos organizar. Nem se preocupe, nós vamos fazer. Pegava o pessoal jovem, vamos orar que a gente vai organizar o acampamento de carnaval da igreja, 300 membros. Rapaz, nós vamos, Deus vai nos abençoar, vamos lá. Não vamos parar. Paulo, você quer ser líder do jovem? Eu, pastor? O senhor quer ser líder do jovem? Quero. Por que você quer? Porque eu falei com o Senhor. Eu disse: Senhor, esses jovens estão todos aí, sem ter aula, sem ter um comprometimento com a palavra. 2 jovens, chega lá no dia, o pastor diz assim: quem quer dar aula para os jovens? Não aparecia nenhum. Aí ele mandava subir e dizer: qualquer jovem aí, fique conversando aí na hora da escola bíblica. E eu disse: Senhor, como é que pode isso? Eu digo: eu estou fazendo seminário, mas eu não gosto de falar. Mas o Senhor é que sabe. E aí o Senhor fez com que o pastor, no outro domingo, já contei para você essa história: Paulo, você quer ser líder dos jovens? Eu disse: quero. E eu comecei um trabalho com os jovens. Depois ele me levou para a diaconia. Nunca pedi: pessoal, você tem que ser diácono na nossa igreja. Depois os diáconos se reuniram e disseram: você tem que ser o líder da junta diaconal.
E eu saí líder dos jovens, me colocaram como líder dos jovens, professor da classe de jovens, diácono, depois líder da junta diaconal. Pegaram minha esposa, no tempo namorada, colocaram para ser líder do departamento infantil durante 4 anos. Deus pega você, Deus te escolhe, e não fique pensando que você precisa ser o tampa de cruz para Deus te colocar naquele lugar. Ele vai dar tudo o que você precisa para você estar ali. O que Ele quer de você é: eu estou aqui, eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, eu quero fazer, e Deus direciona a sua vida. Eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer. Senhor, eis-me aqui, usa-me. O Senhor sabe que eu tenho talento, o Senhor sabe que eu tenho dons. Hoje eu não sabia, eu até não sabia porque eu passei tanto tempo trabalhando com música. Meu irmão não é músico, meu outro irmão não é músico, é pastor também, mas não sabe nada de música. E eu, logo cedo, tinha uma tendência para música. Fui aprender violão, cheguei lá, o professor disse: não vou dar mais aula porque eu passei no concurso, não vou dar mais aula. Eu com o violão na mão, fiquei triste a beça, disse: puxa vida, no dia que eu cheguei, o cara deu 3 aulas, na vez que eu vim ele não vai dar mais aula. E eu com o violão na mão não sabia fazer um dó, não sabia afinar um violão. E aí um aluno que teve 3 aulas com ele me passou algumas notas, que na época, primeira de dó, segunda de dó, que era o sol com sétima, e aí pá, ia com aquelas 2 notinhas. Eu fiquei treinando. Na outra semana que a gente sentou para ele me dar mais uma aula, eu já estava tocando as notas melhores do que ele, mais perfeitamente, o som saindo. E ele: rapaz, já tocava? Não, nunca toquei, eu fiz o que você mandou. E aí sozinho descobriu Lá menor, não sabia nem que nota era, mas Lá menor. E depois, agora eu preciso aprender alguma coisa. E aí eu fui me esforçando. Você tem capacidade, você tem algo dentro de você que Deus pode usar. Você tem algo dentro de você que Deus pode abençoar muitas vidas. Você tem algo de você que Deus quer pegar para que você possa ser uma bênção. Você será abençoado e as pessoas que estiverem próximas a você também serão abençoadas. Você só precisa dizer para o Senhor: eis-me aqui. Porque o Senhor é o dono da igreja, Ele que trabalha pela igreja. E Ele precisa de talentos, precisa de vozes que estejam disponíveis para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faça de mim o que o Senhor quiser. Meu Pai, toma-me nas tuas mãos, eu sou o instrumento de vaso, tu faz aquilo que tu queres. Mas normalmente nós sempre estamos dizendo: não, vamos parar, não quero fazer, não vou. Eu digo que eu estou completando meio século de vida. E eu quero ver se nesse outro, quando virar essa pernada, eu faço para o Senhor infinitamente mais do que eu não fiz para trás agora. Eu estou correndo contra o tempo, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero fazer algo para Ele, eu quero estar disponível para ser usado na obra, para fazer com que mais pessoas sejam abençoadas, e não o contrário. Eu estou ficando mais velho, 50, 60, 70, eu vou ficar mais cuidando de mim. Não, agora eu quero me doar mais, eu quero ter o prazer e a alegria de saber que o Senhor se agrada daquilo que eu faço e de que Ele está feliz com o meu trabalho, porque eu trabalho para abençoar vidas. E às vezes nós estamos dizendo para o Senhor logo de cara, para Deus: eu não posso fazer, eu sou incompetente, eu não faço. Você tem que estar disponível para Deus te usar, Ele vai te direcionar. É Ele que vai pegar a sua mão e levar você para onde Ele quer que você vá. Você às vezes não precisa ter um plano muito projetado. Deus vai conduzindo você, e quando você vai olhando para trás: meu Deus, como tu és maravilhoso, como tu conseguiu conduzir a minha vida até que eu pudesse chegar aqui. Ele vai te conduzindo. Não precisa de algo maravilhoso acontecer na sua vida, estrelinhas piscando. Eu vi uma coisa hoje que eu achei assim interessante. Uma moça era casada com um rapaz e eles tinham desejo de ter filho. E eles: vamos ter um filho, vamos. E foi o que eles fizeram. Eles tentaram: vamos tentar engravidar, vamos procurar um especialista. E aí chegou uma profeta e disse para eles: não procurem. Chegou lá para eles: procure aí uma especialista para a gente poder ter um filho. E chegou uma profeta e disse para ele: não faça isso, mulher, porque o teu filho será natural. E aí passou 1 mês, passou 2 da profecia, 3, 4, 5, 6, um ano depois, e o cara: rapaz, não, eu não vou procurar um especialista porque a profeta falou que eu não deveria, Deus vai nos dar um filho. Passou 1 ano e 6 meses, e aí o cara disse para assim: ó, você vai ficar ouvindo essa mulher. E aí o casamento foi desandando, separou. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor. A palavra do Senhor é quem diz para você para onde você vai. Você não precisa de mais ninguém, de qualquer ângulo, dirigindo o que você vai fazer. Tem pessoas, escute bem, com áurea de santidade, com um chapeuzinho na cabeça brilhoso, que pisca azul e verde, e amarelo, sei lá a cor que você quer ver, que fica dizendo para você: a Bíblia diz isso, mas eu estou dizendo não faça. E você vai e segue e obedece e está cumprindo exatamente o que aquela pessoa falou. Você está perdido. A Bíblia diz que se um anjo descer dizendo uma coisa diferente daqui, você não
ouça. Aí você escuta uma mulher, um homem ou quem quer que seja, que diz que Deus falou algo para você, que é contrário à palavra dele e você desobedece. Você lembra daquele profeta que foi para uma cidade e Deus disse para ele: você vai para aquela cidade, chega na cidade, você prega, não volte pelo caminho que você foi e você vai embora. Deus falou para o camarada pessoalmente. Ele foi para a cidade, pregou, a cidade ficou empolvorosa com a pregação. Quando ele saiu pelo outro caminho, alguém mandou uma notícia para ele assim: olha, eu quero dizer para você, volte para você ficar na minha casa, porque eu tenho uma coisa para vocês, eu não posso voltar porque Deus disse a mim que eu não voltasse. E aí o cara disse para ele: mentiu, mas eu sou profeta de Deus e Deus me disse que você tem que voltar. E aí o cara disse: que Deus falou para você, eu volto. Mas o que foi que Deus tinha te dito? Se Deus te disse para não voltar, somente ele pessoalmente dirá para você: volte. E Deus geralmente não tem essa conversa de mandar você fazer uma coisa e depois mandar desfazer. Você não tem que estar sendo guiado ou conduzido por ninguém, seja ele o que for. Você tem que ser guiado pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz, isso é o que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, e ponto final. Se seja bom para nós ou não, nós temos que aplicar o que diz a palavra. E muitas pessoas estão fazendo errado, estão caminhando por outros caminhos, e nós não podemos viver assim. Naturalmente vamos dizer não para Deus quando Deus nos chamar, mas não diga não para Deus, porque Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é falho, imperfeito. Deus sabe que você precisa de muita coisa. Deus sabe que precisa encher você. Deus sabe que precisa te capacitar. Ele não te chamou como alguém que não sabe o que está fazendo. É porque Ele viu em você um vaso que pode ser usado por Ele. Ele viu em você alguém com potencialidade para abençoar vidas. E aí, aquela multidão ali enorme, e um cara saiu de casa, um rapaz, com 5 pães e 2 peixinhos, e dirigiu-se para uma região que era importante naquela área. Era um lago de água doce, onde o pessoal tirava água para levar para casa, água para trabalhar as plantações, água para poder, numa terra árida, ter algum sustento. Então era uma região especial. E aquele rapaz dirigiu-se para ali, e eu creio que a mãe dele disse: não, meu filho. Quando foi dirigido para a mãe, quando chegou lá, o que aconteceu? Meu filho, leva um pãozinho de cevada. Você sabe que quem comia pão de cevada era pobre? O rico comia pão de trigo. As classes pobres, elas tinham acesso à cevada. A cevada servia para os pobres e para os animais. O trigo, para os ricos. Quem era rico comia pão à base de trigo. Pãozão bonitão, tal. E o outro comia o quê? Pão de cevada. E aquele rapaz levou 5 pães de cevada. Pão escuro, não muito agradável, um sabor não muito bom, porque ele era pobre. E o André, pescador especializado, quando falou, disse: e ele levava 2 peixinhos. Não levava um atum. O pescador conhecido disse: o cabo é pobre mesmo, tá levando 2 peixinhos, 2 piabinhas. Já viu aqueles peixinhos que tem desse tamanho? Eu não sei se existe mais hoje. Eram uns peixinhos que, quando eu era pirralho, era um peixinho desse tamanho, que o cara pegava de tuia, como diz o matuto, espalhava em cima de uma madeira, deixava secando, jogava um sol em cima, depois torrava. Meu amigo, era uma delícia, com pão, com cuscuz, meu amigo, uma xícara de café. Quem não participou disso não sabe o que era bom. O pessoal aí só quer saber de pipos, não sei o que e tal. Era um peixinho desse, uma piabinha. E aí o abalizado pescador André diz: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Será que era 2 piabinhas? Não era dessa pequena não, mas era outra. Um negocinho lá frito. Um negócio para não morrer de fome. Eu tenho certeza que aquele rapaz, quando o André chegou para ele e disse: você pode me dar esses 5 pães, esses 2 peixes? O André diz assim: eu vou levar para o mestre, mas fica frio, porque vai voltar. Porque o que ele vai fazer com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens? Aí, se você quiser saber mais ou menos quantas pessoas tinham ali, se tinham 5.000 homens, no mínimo tinham 10.000 mulheres. Dá para acreditar? E se você botar aqui, cada família tinha no mínimo 3 pirralhos. Quantos pirralhos tinham mais ou menos? 5.000 homens, 10.000 mulheres, 15.000 pirralhos. Que a mãe não saía com aquela ninhadinha, não deixava os meninos em casa. Para onde a mãe ia, os meninos estavam do lado. E se foi a mãe e o pai, os pirralhos, a casa estava cheia. Portanto, era uma multidão. Se você botar adolescentes e jovens, que não está incluído aí, porque os homens que ele disse são homens adultos, não estão incluídos os rapazes, caba novo, estão incluídos os homens adultos. Era uma multidão, o Senhor Jesus falando para eles: o que é que se faz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos? Nada. Na nossa perspectiva, absolutamente nada. E aí, muitas vezes, quando você tem
diante de Deus, Deus coloca diante de você um desafio, você não tem que dizer que você é incapaz, você não tem que dizer que você não sabe. O que é que eu tenho que eu posso colocar na mão dele? Porque o segredo está exatamente aí. O segredo está em você reconhecer que você tem algo, mas que esse seu algo é insuficiente para que você possa fazer alguma coisa. Mas esse algo pequenininho que eu tenho, eu mesmo, na minha incapacidade, se eu estiver sendo trabalhado por Deus, eu poderei ser uma bênção para muitas vidas. O que é que você tem para ofertar a Deus? O que é que você tem para colocar nas mãos dele? Você talvez tenha a voz, você talvez tenha o talento manual, talvez você tenha a sua inteligência. Todos nós temos algo para colocar nas mãos do Senhor. Talvez você diga, pastor, mas eu só sei fazer alguns trabalhozinhos simples. Coloque isso na mão de Deus e você vai ver o que Deus fez. Quando Deus mandou Moisés preparar o tabernáculo, ele disse, Senhor, quem é que vai trabalhar com ouro? Ninguém aqui sabe trabalhar com ouro. Senhor, quem é que vai trabalhar aqui com prata? E ele disse, eu já desci, derramei do meu espírito sobre alguns homens. E eles, quando pegarem o ouro, farão com ouro coisas que vocês ficarão de boca aberta. Mas, Senhor, quem é que tem a habilidade aqui para fazer aquelas cortinas lindas que o Senhor falou para mim? Eu já preparei um grupo para fazer isso. Você precisa estar disponível para Deus. Você precisa estar. Moisés achava que não tinha nada e Deus disse, você tem a capacidade de enfrentar Faraó. Você tem a capacidade de não ser descrente. Você tem a capacidade de incentivar uma multidão de pessoas com a sua fé. Enquanto está todo mundo parado, você está lá orando comigo, correndo para mim. Enquanto todo mundo no desespero não sabe o que fazer, no momento de desespero você sabe o que tem que fazer. O que é? Correr para Deus. Isso é um ensinamento profundo para nós. Moisés levava aquele povo, milhões de homens, milhões de pessoas naquele deserto, mas ele sabia exatamente, no momento de dificuldade, para onde ir. Era ele um exemplo para o povo. Enquanto a maioria do povo voltava para trás, olhava para trás e queria voltar para a antiga vida, Moisés sempre estava olhando para Deus, nas dificuldades, corria para Deus, e isso servia de grande ensinamento para o povo. Como é que você diz, Moisés, que você não é capaz? Mas isso é importante, Senhor? Claro, mas é claro que é importante no momento que no exército está todo querendo desistir, de vencer, de lutar, de ir à frente, aparece um homem que simplesmente diz assim, eu vou. E aí, ao dizer isso, ele consegue trazer uma multidão com ele. Porque a grande maioria vai dizer, vamos voltar, vamos para trás do muro, vamos correr, vamos fugir. Quando aparece alguém que diz, vamos enfrentar, nós vamos vencer, porque Deus está conosco, nós iremos lá. Isso faz uma grande diferença. Você lembra de Josué? Você lembra de Josué, juntamente com Caleb? O que aconteceu? 12 espias chegaram lá e disseram o quê? Estamos perdidos. Nós diante daqueles camaradas não somos nada. Pequenos, fracos, não somos nada. E aí o que acontece? Josué e Caleb levantaram-se, rasgaram suas vestes e disse, se Deus estiver conosco, os caras podem ter 3 metros, nós teremos 8, porque Deus estará conosco. E depois que ele disse isso, o que foi que aconteceu? Todo mundo, pecamos contra o Senhor, nós agora vamos lá e vamos lutar. E agora já era tarde. Mas você está vendo a diferença de 2 homens que simplesmente tiveram fé. Você está vendo a diferença de uma pessoa que tem uma palavra de fé. Você está vendo a diferença de um homem que vive por fé. Você está vendo a diferença de um homem que não se abate, não se abala diante dos momentos difíceis, porque a maioria quer voltar, quer se esconder, quer fugir. Mas existe aqueles que Deus levanta para que nos momentos difíceis na tua vida, cheguem do teu lado e digam, nós iremos ficar aqui, porque Deus está conosco e nós iremos vencer. Deus coloca a pessoa do teu lado e diz assim, não desanime, não fique desesperado, porque Deus é o maior de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, vai nos ajudar e vai dar vitória. É importante nós termos alguém do nosso lado que faça assim. Talvez você ache que isso não é importante, mas isso é uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas. E Moisés era um homem que tinha exatamente essa perspectiva. O povo fugia, Moisés corria para Deus, e assim o povo ia continuando caminhando. E aí o André falou, Felipe disse que o lugar mais próximo para ter pão, 15 quilômetros. Além disso, nós não temos quase nada, era preciso uma fortuna para comprar pão para essa multidão. Mas eu vou levar para o senhor 5 peixinhos para dizer que eu não fiz nada. Eu tenho alguma coisa para dar para o senhor. E aí aquele rapaz abriu mão do que era seu. Você está entendendo? Para que você seja abençoado, você precisa abrir mão do que é seu. Eu acho incrível como tem pessoas. Como é que você quer que Deus te abençoe? Você é obediente ao dízimo? Não. Você é obediente nas ofertas? Não. Como é que você quer que Deus te abençoe? O devorador está destruindo a tua vida. Qual é a tua única arma para você repreender o devorador?
seu carro quebra, seu liquidificador quebra, a luz queima, conta para pagar, não sabia que tinha essa conta, e aparece isso, aparece aquilo, aparece aquilo. Você acha que isso é o quê? Isso é o devorador. Você sabe na Bíblia, a única coisa que pode repreender o devorador? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você sabe o que é? Ser fiel no dízimo. Suas finanças estão falidas, você não tem sucesso na sua vida financeira, a sua vida financeira é dívida para cá, dificuldade para lá, é dificuldade para cá, você não progride, você quando olha para o dinheiro, aí você ganha 50 mil reais, vai dar quanto de dízimo? 10%, quanto é que dá? 5 mil, dou nada, Deus me livre, dá um dinheiro desse para a igreja, dou nada, e aí mete os 5 mil no bolso. Você sabe o que você fez? Eu estou dizendo 50 mil, mas se você dá R$1.000, ganha R$1.000 de salário e recebe, e vai dar R$100 de dízimo, e você bota no dízimo, ou se você recebeu R$10 e não devolveu a Deus R$1, o que é que Deus te deu, você tem que saber o seguinte, a Bíblia te chama de ladrão. As pessoas do mundão que não servem a Deus, Deus não está preocupado com elas não. Essa ordenança foi para o povo de Deus. Aí você olha para a sua vida financeira, passa os anos, eu não chego em lugar nenhum, não consigo nada, as coisas quebram, estou devendo, aumentando aqui, parará. Sabe o que é isso? Devorador. Senhor, repreende o devorador na minha vida, Pai. Eu estou aqui de joelho, com a cara no chão, melado de lama, para tu repreender os devorador. Sabe quando é que o devorador vai ser repreendido? Nunca. Não é a oração que repreende o devorador. É o dízimo, é a obediência. Sabe por que você não dá os 10%? Seja ele de R$1 ou de 1 milhão, sei lá quanto é que você ganha. Porque você tem mamon como mais importante do que Deus na sua vida. Olhe para a sua vida espiritual. Eu duvido que a sua vida espiritual agrade a Deus se você é amarrado no dízimo. Eu duvido. Se nós pudéssemos fazer uma análise da sua vida, você ia ver como você é derrotado espiritualmente. Porque você não serve a Deus, você serve a mamon. Do nada. Eu resolvo ajudar os pobres, mas não dou na igreja. Você não pode fazer isso. Não importa quanto você ganha. Se você ganha 1.000 ou ganha 100 mil, não é fiel, é um caos. Você acha que por você, eu estou ganhando R$2.000, minha vida está toda apertada porque eu estou ganhando R$1.000. Mas se eu passar a ganhar 15 mil, eu vou me dar bem. Você pode ganhar 30. Se você não é obediente a Deus, você nunca será abençoado. E aí o que aconteceu? É o que acontece com a maioria das pessoas. Você quer a bênção de Deus, mas não quer seguir aquilo que Deus determina para você. E aí o André chegou com aqueles pãezinhos e disse: nós temos isso aqui para o senhor. 5 pães, piscando o olho para João. 5 pães e 2 peixinhos. Pão de cevada, pão de pobre, peixe de pobre, tudo de pobre, para a gente abençoar essa multidão. Não é possível. Segundo ponto. Você está querendo vitória na sua vida? Você olha para a sua vida e sua vida está muitas coisas erradas nela, especialmente a vida espiritual. Sabe o que está faltando para você? A primeira coisa, organizar a sua vida. Se você não se organizar, Deus não vai te abençoar. Qual foi a primeira coisa que o Senhor disse quando os 5 pães e os 2 peixes chegaram na mão dele? Você lembra? Manda o povo se sentar. E divida o povo em grupos de 100 e depois divida essa multidão em grupos de 50. Organização. Deus precisa mudar a minha vida. Primeira coisa que eu preciso fazer é organizar. Tempo de oração em comunhão com Deus. Você tem? Qual é o horário que você tem de comunhão com Deus fixo? Aqui. Os dias de jejum você tem? Os dias de orar de madrugada você tem? Qual é o dia que você passa o dia todo consagrado para receber de Deus bênção? Qual é o dia? Nenhum, né? Organização. Tem pessoas que estão lutando há anos para Deus dar uma vitória, mas são extremamente desorganizados na sua vida espiritual. Eu preciso raspar minha cabeça, botar um pano de saco, cinza na cabeça e não sair dali até ter vitória. E você quer ser abençoado por Deus sem organização espiritual? Você não tem hora para orar, você não ora, não lê a Bíblia, não tem mudança de vida, de comprometimento com a verdade. Segundo lugar, não tem obediência. Como é que Deus pode abençoar você se você é desobediente? Por exemplo, você sabe que hoje você tem culto à noite. Qual é a sua obrigação no sábado? Dormir cedo para não chegar aqui na hora do culto, na hora de ser abençoado, você não ser abençoado porque está dormindo.
Para não ser um péssimo exemplo para as pessoas. Como é que pode aquele cabo é levita e está dormindo no culto à noite? Isso é muito feio. Aquela irmã ali é chefe de todos os grupos da igreja, dorme o culto todinho. Como é que pode? Eu tenho que me preparar, eu tenho que ter organização. Se vai ter culto amanhã, eu tenho que me preparar para no culto eu estar bem, para receber aquilo que Deus deu para mim. Você está entendendo o que é organização espiritual? Você precisa ser organizado espiritual. Você precisa determinar prioridades. Você precisa determinar o que é importante para você. Eu quero ser abençoado por Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero chegar lá. E você não, você fica precisando da bênção de Deus em todas as áreas e você vive uma vida de turista, não está nem aí. Em segundo lugar, não obedece nada. Você acha que o Senhor Jesus tinha feito aquela multiplicação se aquela multidão não tivesse obedecido ao que ele disse? Alguém aqui é capaz de pensar nisso? Você acha? Não, deixa de besteira, ô cabeludo, barbudinho. Mete a mão nesse pão aí, multiplica logo esse negócio, quem está morrendo de fome, diria uns. Besteira de mandar o pessoal sentar, dividir de 100, depois dividir de 50, depois ficar o grupinho ali, o grupinho. Que nada, mano. Isso é uma besteirada. Fica complicando, em vez de facilitar as coisas, vamos lá, tudo é banda voa mesmo. Bota a mão nesse pão e o pão se multiplica, o pão vai crescendo, o pessoal tirando e o pão não para de crescer da mão dele saindo. Não foi assim não. Ó, para todo mundo, manda todo mundo sentar. Divida em grupo de 100, quando o grupo de 100 estiver formado, divida em 50. Primeiro foi para 100, depois para 50. Está todos 50 paradinho, a multidão parou. Agora nós vamos fazer outra coisa. Então, ó, organização e obediência. Nós precisamos ser organizados na nossa vida espiritual. Se o pai não é organizado na vida espiritual, se a mãe não é organizada na vida espiritual, é um péssimo exemplo para o filho. O filho não te vê orando, o filho não te vê aprofundando-se na Bíblia, não te pega de joelho, não te pega consagrado, ainda te pega ouvindo músicas mundanas, ainda te pega dando valor a coisas imorais, ainda te pega vendo você fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é um absurdo. Você entendeu? Como é que pode? O pai tem que ser exemplo. O pai tem que ser exemplo. As músicas que teu filho te vê ouvindo são músicas mundanas. Na tua geladeira lá está uma garrafa de vinho, uma garrafa cheia de cerveja, um monte de coisa. O pai olha para você, o filho olha para você e vê você dando na sua mãe. O filho olha para você e vê a mãe dando no pai. Uma esculhambação dentro de casa. O pai não está comprometido com o evangelho como deveria estar. Péssimo exemplo para tudo. Cadê a organização dentro da família, para a espiritualidade, para Deus abençoar? Cadê? Para você ter vitória é importante você estar organizado. Deus não abençoa ninguém bagunçado. Deus não abençoa ninguém favelado. Favelado no sentido de esculhambado de qualquer jeito. Não existe essa opção de Deus trazer bênção sobre aquele camarada que não está arrumadinho. Você pode estar todo engomadinho aqui, mas você pode estar todo bagunçado por dentro. Deus não vai te abençoar enquanto você não se organizar. Quando eu digo organização e obediência, é você deixar de fazer aquilo que você faz e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Ele manda para nós. É simples. Você quer ser abençoado? Você tem que obedecer a Deus. E você tem que buscá-lo. Como é que... Vou pegar aqui o exemplo de um homem. José Xavier da Silva está aqui. E ele quer ser abençoado por Deus, mas ele não larga a pornografia. Filmes, internet, DVD, ou tudo que ele tiver. Como é que Deus pode abençoar um cara desse? Aí depois Deus me abençoa. Como é que eu sou um esposo que eu chego em casa e dou uma surra na minha esposa? Aqui em casa quem manda sou eu, e é assim, calha a boca, que quem manda aqui sou eu. A Bíblia diz que eu tenho que ser o cabeça do lar e eu boto para torar. Como é que pode? Eu sou marido, minha esposa chegou, sou um homem santo, pastor da igreja, por favor. Não pode. Eu tenho que estar organizado. Um momento de santidade, tem um momento de santidade. Preparação para a espiritualidade. Tem um momento de ser esposo. Tem um momento de ser amigo. Tem um momento de estar com a minha esposa. Organização. Tem o meu momento de oração. Tem o momento dela de oração. Tem o momento de leitura da palavra. Tem o dela também. Somos diferentes, pensamos diferente. Em muitas coisas nós temos visões diferentes. Mas nós tentamos chegar, nossas visões, a um consenso comum, para que nós possamos viver. Nós lutamos por isso. Eu sei que minha esposa é um ser inteligente, e eu não vou tratá-la como uma sub-raça. E ela sabe que eu sou inteligente, ela não vai me tratar como um sub-humano.
O casal que não anda organizado assim, não pode ser abençoado por Deus. Como é que eu posso ser pastor de uma igreja se a minha casa é uma desorganização total? Meu avô dizia, casa que mulher manda, como é que é, basta? Até o galo canta fino. Esse galo já é um galo velho, e por que ele canta tão fino? É porque é a mulher que manda dentro da casa. Na minha casa nem manda eu, nem manda minha mulher. Mandamos nós dois. E eu preguei aqui para casais e eu disse, feliz é a mulher que tem um marido que obedece à Bíblia. Ela é submissa a ele com o maior prazer. Eu tenho um homem na minha vida. Eu não tenho um cafajeste, eu não tenho um desordenado, um desequilibrado. Eu tenho um homem na minha vida. O que a mulher precisa na vida dela é de um homem. Você sabe o que é homem? Ana Paula mostrou uma coisa interessante que o pessoal no Facebook, os irmãos são muito criativos. O que é que o homem sabe sobre a mulher? Aí mostrou um livro. O que é que o homem sabe sobre a mulher? Um livrão grosso desse tamanho. Aí a mulher abriu o livro e ficou passando, só página em branco. 580 páginas, no final tudo em branco. Quer dizer, o homem não sabe nada sobre a mulher. Isso é, não sabe como a alma feminina pensa, como ela age, como ela gostaria que fosse. Não sabe de nada. E aí o cara se casa e vai só fazer melada. Mas por que não lê a Bíblia? Porque a Bíblia ensina também como você deve ser. Eu não conheço uma mulher que não queira um homem do lado dela. Agora, quando ela não tem um homem do lado dela, aí o negócio fica difícil. Tem um macho, mas não tem um homem, no sentido de completo, daquilo que Deus colocou ao lado dela. Organização. Cada um sabendo o papel no lar, que cabe a cada um. Qual o meu papel no lar? Qual o papel da minha esposa? Qual o meu papel na igreja? Qual o papel dela na igreja? Qual o nosso papel onde nós estivermos inseridos no meio espiritual? Você quer ser abençoado por Deus? Mas você precisa estar organizado espiritualmente. Você precisa obedecer. Você precisa ter horário para orar, para se consagrar, para trabalhar para Deus, para ajudar aqueles que precisam, para aprender de Deus com a palavra dele, para unir-se, para pedir espírito de mansidão, espírito quebrantado, espírito que trabalha para a unidade. Você precisa disso. E depois obedecer fielmente o que a palavra diz, porque a maioria das pessoas que estão na igreja não estão nem aí para essa palavra. Frequentam a igreja, entram e saem, mas não põem em prática. O cara não ora, não gosta de escola bíblica. Por que é que você não vem para a escola bíblica? É porque o Espírito Santo diz para você, não venha não, que ali é uma porcaria. Você não vem para a escola bíblica porque você está mal espiritualmente. Simples, não tem para onde você correr. Domingo você não trabalha, domingo você não faz nada, domingo você passa o domingo todinho cangando grilo. Eu saio lá do apartamento, tem um casal lá, a maioria da pessoa do prédio, a gente sai de manhã, chega de 1h, sai pro culto, os carros não saem da garagem. Que vida miserável passar o dia todinho dentro de casa no domingo. Isso é uma coisa de louco. Aí aqui você tem a oportunidade de sair da sua casa, vir à igreja, ter comunhão com os irmãos, aprender um pouco. Ah, mas aquele pessoal é muito chato. Infelizmente você está com problema espiritual. Você não tem como negar isso, você está ruim espiritualmente. Alguma coisa está errada na sua vida. E se nós sentarmos, nós vamos descobrir. Se você me procurar, pastor, eu não tenho vindo da igreja. Se você for sincero e se abrir, eu vou dizer, você não vem por isso, meu irmão, é por isso. Ou minha irmã. Alguma coisa está errada na sua vida. Alguma coisa não está bem. Alguma das peças para que Deus abençoe você e você tenha uma vida espiritual boa está errada. Ela está desgastada, ela está folgada, ela está fora do lugar, ela está trabalhando errado. E aí por isso que você está assim. Eu lembro de uma coisa que meu pai falou, dizia assim, todo homem e toda mulher que foi salvo e foi transformado pelo Espírito Santo, ele tem desejo ardente de estar em comunhão com os santos. Você já pensou o que é isso? E quando eu tinha 19 anos, 20 anos, eu faltava à escola bíblica. E eu sabia, é porque tem alguma coisa errada com a minha vida. E tinha. Aí eu digo, tá vendo por que eu não vou para a escola bíblica? Quando meu pai me dizia isso lá atrás, eu não dava muito caso. Hoje eu estou vendo, não vou para a escola bíblica e eu tenho desculpa para não ir. A minha desculpa é porque eu estou mal espiritualmente. Eu vou dar uma desculpa bonitinha. Ah, não vim por isso, mas eu sabia que lá dentro de mim era porque eu estava mal espiritualmente. Portanto, há uma rejeição a... Por que você não vem na sexta-feira orar aqui? Por que é que você não vem na sexta-feira? Os ministérios estão aqui orando e você não aparece aqui para orar. Por quê? Aí depois chega para mim cheio de problema. Mas é claro que você vai estar cheio de problema. Você disse que aceitou a Cristo, e a Bíblia diz que quando você aceita a Cristo, você saiu do lado do diabo e passou para o lado de Deus. Portanto, o diabo vai ingerir contra você com todo o seu exército, porque você é um inimigo dele ferrenho. Aí você diz para ele que não faz parte mais do exército dele, passa para o lado de cá e fica aqui brincando. Meu amigo, ele não tem piedade com você. Você lembra o que foi que ele falou com Pedro? Pedro, deixa eu dizer uma coisa para ti. O diabo hoje pediu para te detonar, mas eu intervi a teu favor, Pai.
O que está faltando? Organização e obediência. Pais, por que os vossos filhos não estão na igreja? Porque alguma coisa espiritual na sua vida está errada. Quando você não dá importância à igreja, é porque você está errado espiritualmente. Alguma coisa está errada na sua vida. E você não vai ser abençoado nunca. Sabe o que vai acontecer com você? Seu filho, quando tiver com 19 anos, seu filho, quando tiver com 20 anos, vai fazer você chorar lágrimas de sangue. Sabe por quê? Porque você não tem uma espiritualidade saudável. Meu pai dizia para mim assim: enquanto você comeu do meu pirão e comeu do meu feijão, você tem que saber que quarta-feira, na Assembleia de Deus, era segunda, sexta e domingo, de manhã e de noite, você tem que estar na igreja. Sabe por quê? Você hoje vai ouvir os seus amiguinhos e seus amigos vão dizer que negócio de igreja nada, mas eu sei o que é melhor para você. Então, como eu sou seu pai, tenho uma responsabilidade divina de lhe ensinar e dizer para você sim e não. Enquanto você comeu do meu pirão e comeu o meu feijão, você tem que ir na sexta, na segunda, trocar de roupa, querendo ou não, e ir para a igreja. E eu lembro que várias vezes eu fui para a igreja irado. Hoje eu não queria ir para a igreja, eu queria estar assistindo futebol, porque os amigos meus estavam tudo fazendo isso aí, eu queria estar isso aí. E meu pai dizia: não tem negociada comigo, você pode gostar ou não, você vai ter que ir para a igreja. Entendeu? E eu ia para a igreja chateado. Quando eu estava no culto lá, meu amigo, lá vinha aquela palavra na minha cabeça, um machado, que batia na minha cucuruca, pum, e abria. Eu digo: meu amigo, eu preciso mudar, não é possível. Eu tenho certeza que esse pastor não sabe nada do que eu disse. Que eu falei para mim mesmo, irado, foi comigo, e o cara disse exatamente o que eu estava dizendo. Aí você diz assim: deixa o bichinho ficar em casa. Não, deixa a bichinha. Pastor, leva a mão não, mas não vou seguir seu exemplo não, eu vou deixar meu filho à vontade. Amém, você que sabe, eu tenho só que lhe ensinar. Se você não quer ouvir, você é adulto. Agora, quando você for beber o cálice, não sou eu que irei beber. Eu vou apenas dizer assim: Senhor, tem misericórdia daquela vida, porque eu falei, minhas mãos estão lavadas, eu estou com as mãos limpas, porque eu, como pastor, sempre falei. E muitas pessoas querem ser abençoadas, mas a vida está assim, ó, desorganização total. Não são obedientes. Mães amorosas como são, cheia de amor pelo filho de vocês, a coisa linda, dá até vontade de a gente sorrir do amor de vocês. Vocês negociam com eles, os bichinhos ou as bichinhas que eu digo menininhas, e os bichinhos menininhos. Mamãe, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para a aula hoje, eu estou de saco cheio de aula, não vou não. O que é que você diz para ela? Oh, meu amor, deixa eu dar um cheiro bem lindo em você, fica em casa, meu querido, meu anjo, eu te adoro. Mamãe ama tanto você que vai deixar você em casa. Algum de vocês fazem isso aqui? Fazem? Ué, não tem alguma coisa errada não? Não tem. Tem alguma coisa errada. Ora, se eu aplico isso para o mundo secular, aí quando for na hora de aplicar para a palavra de Deus, aí eu, não, bichinho, ó, vem, você não quer ir para a guerra não, vem cá para dar um beijinho em você, vou deixar você ali na calçadinha, vou pro culto orar por você pode ficar ali brincando, pulando, andando de skate, com aquela sua equipezinha, venha meu anjo, vá, Deus te abençoe, viu, os anjos te acompanhem, você faz isso, né? Mas para a aula, você diz: o que é que você disse? Não entendi muito bem, fale de novo. Você tem que estudar, seu caba de pé, puxa logo o cinturão. Aí nesse momento vira uma fera, dobra a manga e vai lá e parte para cima. A não ser que o pai seja um louco, que o caba diga para ele assim: não vou para aula não. Ele vai: não, tá, você quer ir não, paizão, eu sou paizão, vem cá, cara, sou teu paizão, não é para aula não, isso aí mesmo, fica em casa, curte aí o dia todinho, filho, vai pro Facebook, fica o dia todinho jogando videogame, que isso é um futuro para tu, é isso aí. Isso é um pai imbecil. Isso aí não estou falando desse tipo de pai não. Estou falando de um pai mesmo. A mãe tira o cinto, o pai tira o cinto do outro lado. O que é que você disse? Pega o menino e joga debaixo do chuveiro. Ai, bota a roupa, pendura de cabeça para baixo, amarra, bota na escola. Vai. Para Deus não. Deixa o bichinho aí. Não. Olha, filhinho. Olha, você não quer ir pra guerra não. Olha, mamãe, papai. Aí fala fino e bate pino. Pronto. O que é que você está dizendo pro seu filho? O que é que você está dizendo para o seu filho? Igreja não é importância. Mas sabe por que você diz isso? Porque você não foi transformado. Você não sabe o que significa estar na presença de Deus. E as benéficas que isso pode trazer para sua filha, para o seu filho. E a mudança profunda. Não quer ir não, é? Mas troca de roupa e vá. E deixe Deus fazer o resto. É a sua parte, você tem que fazer. Isso chama-se organização e obediência. A minha casa é organizada, a minha casa anda. A minha casa vai para frente. A minha casa não é uma bagunça que ninguém sabe. Na minha casa o cara sabe a quem tem que se reportar, como fazer, como andar. Sua casa é assim? Sua vida espiritual é assim? Você tem um alvo, você tem um objetivo. Quem aqui tem um alvo espiritual? Deveríamos ter vários. Eu quero chegar ali, Deus me ajude e lute, porque nós sabemos disso.
E depois vem a obediência, porque se você for organizadinho e desobediente, você também vai para o buraco. Você está vendo a sequência? Eu tenho sempre algo para dar para Deus. E apesar da dificuldade diante de mim, eu digo, Senhor, eu estou aqui e sei que Tu podes me usar. Eu sou falho, imperfeito, tenho coisas pequenas, mas eu vou botar na Tua mão. A mesma coisa da sandália japonesa. Ninguém dava valor a ela, não valia para nada. Nem um pezinho de vocês, mesmo agora fedorento ou não, sei lá, esse pé que está aí nesse sapato, ninguém queria uma sandalinha japonesa. Agora, se chegar aqui, atenção gente, parou o carro das sandálias havaianas na frente, vai descer umas modelos com as sandalinhas e vai dar um kit para vocês. Estava todo mundo brigando para chegar o primeiro lá. Os 5 primeiros, quando eu terminasse dizendo, não tinha mais um aqui. Primeira Flávia que estava lá com o sapato alto, um quebrado, salto, mas estava lá. Deus pode fazer a mesma coisa de você. Você não tem nada, acha que não tem nada. Eu só tenho essa sandalinha havaiana aqui. Eu só tenho esse negocinho aqui. Deus pode fazer uma grande coisa na sua vida. E o último lugar que nós vamos encontrar lá é confiar em Deus. Aí, meu amigo, não tem para onde sair. Aí é fé. Os 2 primeiros passos você vai dar consciente. Você vai dar com algo para você fazer. Minha vida e a minha disciplina e a minha obediência. É algo meu. E o terceiro passo é confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, meu irmão, você tem que crer que Deus vai fazer. O Senhor Jesus pegou 5 pãezinhos na mão, 2 peixes de peba do outro lado e todo mundo olhando. E agora? Levantou os céus, todo mundo viu, 5 pães, 15 milhões de pessoas. Vamos botar 15 milhões não, vamos arredondar as coisas. Vamos botar aí 15 milhões não, quanto foi a minha conta que eu deu? Foi 5 mil, vamos botar 20 mil pessoas sentadas lá. Levantou lá as mãos, todo mundo olhando. 5 pães, 2 peixinhos, 20 mil pessoas para alimentar. Ele não estava nem aí. Pegou nas mãos. Cadê o rapaz que trouxe os pães? Você que trouxe os pães? Foi. Você está doando? Estou doando para o Senhor. Eu sei que 5 pães e 2 peixes não é nada para essa multidão. Mas se estiverem nas tuas mãos, se tiver 100 mil pessoas aqui, elas serão abençoadas por isso. Talvez você sozinho, você não seja absolutamente nada. Mas saiba, se você estiver nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, você vai ser uma bênção para muitas pessoas. Não importa a quantidade que esteja diante de você, você será uma bênção porque Deus estará abençoando através de você. Agora, você pensou se aquele rapaz não tivesse dado os 5 pães e os 2 peixes? E você pode ser exatamente a pessoazinha que está tirando os peixes e os pães das pessoas. Por isso você não é abençoado e nem consegue abençoar, porque você está egoisticamente vivendo. O que é que você diz? Eu trouxe esses 5 pães e esses 2 peixinhos para mim. Isso quer dizer, se eu der para os outros, eu vou ficar com fome. E quantas pessoas são mesquinhas? Quantas pessoas são avarentas? Quantas pessoas são mão fechadas? Quantas pessoas pensam primeiro nela do que nas outras? Quando você estiver diante de Deus de um grande desafio, diga para Deus, Senhor, eu só tenho isso aqui. Tu podes me usar? Isso aqui pode ser trabalhado por ti. E aí você coloca nas mãos do Senhor. Organize a sua vida porque você tem um desafio. Eu tenho um concurso para passar. Tem? Então o que é que você vai fazer? Senhor, eu tenho pouco tempo para estudar. Mas abre a minha mente. E aí você se organiza, planeja. Enquanto planeja e faz tudo aquilo na vida espiritual e na vida secular, você também obedece a palavra. E aí o que é que você vai fazer depois? Confiar. Porque o Senhor diz para você, eu velo pela minha palavra para cumprir na tua vida. E aquilo que eu prometo para você, pela palavra, eu cumpro. É a promessa de Deus para nós. É o Deus que cumpre, é o Deus que age. E aí ele levantou os pães e os 2 peixes e disse, Senhor, muito obrigado por esses 5 pães e 2 peixes. Porque eu já vejo a multidão saciada e 12 cestos sobrando lá atrás de pão, porque o Senhor abençoou. E ele partiu o pão, deu para um e foi partindo, e quando eles partiam, o pão ia partindo, e por causa de um rapaz que doou 5 pães e 2 peixinhos, muitas vidas foram abençoadas. Talvez o que você tenha para você não é nada, mas se você se disponibilizar a colocar isso na mão do Senhor, o impossível dele acontece para você. A bênção de Deus flui sobre a sua vida. Senhor, eis-me aqui. Eu sou fraco, sou imperfeito, mas eu te amo. Eu luto para obedecer a tua palavra para mim é a verdade, tua palavra é anelada, e eu estou nas tuas mãos para que tu me uses como tu queres.
eu quero ser usado por Deus. E aí você começa disciplina espiritual, disciplina material, obediência à palavra de Deus e espere. E Deus vai fazer o resto. Pode ser imediatamente como foi aquele pão, ou pode demorar um pouco mais. Você é organizado espiritualmente? Você obedece à palavra de Deus? Você tem alguns desafios diante de você grande, que você acha aqueles desafios intransponíveis? Você tem uma multidão diante de você de no mínimo 30 mil pessoas para alimentar e você não sabe o que fazer, porque você só tem 5 pãezinhos e 2 peixes? Pois é, pegue esses 5 pães e 2 peixes, tire da sua mão e deposite na mão do Senhor. Confie no que Ele vai fazer. Organize a sua vida espiritual, a sua disciplina espiritual, o seu comprometimento com Deus, o comprometimento com a palavra, a santificação, que sem a qual ninguém pode ver a Deus. Isso é, santificação é limpeza moral da minha vida, limpeza moral profunda. Santificação é limpeza de tudo aquilo que é imoral, ilegal na minha vida, para que Deus possa me usar. Santificação é isso, limpeza moral da mente. Aí você quer ser abençoado por Deus, quer ter vitória na vida, quer alcançar lugares mais altos. Você é um desorganizado espiritualmente. Como é que você pode chegar a algum lugar? Você troca culto por qualquer coisa, troca uma oração por qualquer coisa, troca consagração. Você não vem, arruma jeitinho, dá jeitinho para não estar. E você quer ser abençoado por Deus? Como você vai ser abençoado? Você passa dias e dias sem dar a mínima para Deus. O Senhor é soberano do universo. Como é que você pode ser abençoado? Eu tenho que entender que eu não sou nada. Eu preciso entender que eu sou falho e imperfeito. Diante de Deus eu estou totalmente errado. Diante de Deus eu estou totalmente culpado. Diante de Deus eu estou totalmente... Mas pela graça do Espírito Santo e através do sacrifício de Cristo naquela cruz, eu sou nova criatura e agora eu posso ousar entrar na presença do Todo-Poderoso. Mas eu tenho que ter a minha responsabilidade. Eu tenho que querer. Eu tenho que me esforçar. Mas eu tenho que pedir ajuda ao Senhor para que Ele me abençoe. Você tem algo difícil diante de você? Tem algo que está na frente de você, impedindo você de caminhar? Como é que eu vou alimentar 100 mil pessoas? Eu não tenho nada. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Sua vida está mais ou menos assim? Eu olho para o meu futuro e o meu futuro é incerto. Eu olho para o meu futuro e não vejo coisas boas lá na frente. Eu olho para a minha vida hoje e não sou o homem que eu queria ser. Eu olho para a minha vida hoje e não sou a mulher que eu queria ser. Eu queria ser mais próxima de Deus, eu queria ser diferente, usada por Ele. Só está faltando algumas coisas para você. Parar e dizer para o Senhor, eis-me aqui. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos e quero ser usada por Ti. E quero ser usado por Ti. Organizar a sua vida e Deus vai abençoar você. E o último passo é fé. Porque nós andamos por fé. O justo viverá pela sua fé. Você é justo? Você foi justificado? Fé. Eu fiz a minha parte, coloquei os meus pães e os meus peixes nas mãos do Senhor, organizei a minha vida espiritual, obedeci às leis do Senhor e agora é com Ele. E aí a palavra de Deus diz que você vai viver pela sua fé. Isso é uma coisa maravilhosa. A minha fé é que determina a minha vida. A minha fé no Senhor, que tem todo o poder, é que diz se eu sou feliz ou não. É a minha fé nele, que Ele pode todas as coisas. Eu lembro do irmão que estava aqui uma vez, eu falando, ele disse, pastor, com licença aí. Era um culto de quarta-feira, eu deixei ele falar. Pois não. Todo dia, eu caio aos pés do Senhor de madrugada, cara no chão, rosto no chão, e Deus não me atende. E aí? Porque o Senhor está errado. A falha está unicamente na sua pessoa, ele ficou irado comigo. Você quer dizer para mim que o errado é Deus? Você conhece Deus? Já vi que você não conhece. Porque você olhou para Deus e se achou justo diante dele, você é um louco. Você não sabe o que está dizendo. Você está fazendo feito Jó? Jó não disse que Deus era injusto, mas disse eu sou justo. E o cara estava dizendo que toda madrugada... Aí depois descobri por que Deus não está abençoando. Porque os ponteiros e algumas coisas frouxas, fora do lugar, na organização e na obediência, principalmente na perspectiva moral. Agora eu sei porque você cai no chão, bota a cara no chão e Deus não dá a mínima para você. Claro. Parafuso frouxo, mola fora do equilíbrio para trabalhar direitinho, os ponteiros batendo troncho, claro. Aí vem dizer para fazer a média para o povo, eu estou na presença de Deus e não recebo nada. Porque a falha está em você. Corrija a sua vida, busque a Deus com sinceridade, coloque em primeiro lugar na sua vida e faça o que foi colocado aqui e você vai ver o que Deus vai fazer por você.
Não tem outro caminho para você chegar. Se você fez o que a Bíblia diz, a sequência é: Deus mudou a minha história, Deus me deu uma nova perspectiva, Deus me deu alegria, Deus me deu paz, restaurou os meus sonhos, me deu uma nova vida e me salvou. Esta é a perspectiva para todos aqueles que seguem essa verdade.